Olá, espero que esteja tudo bem com cada um de vocês. A gente está começando agora mais uma mensagem e hoje sobre a mensagem é do sétimo domingo depois do Pentecostes e a gente vai conversar um pouco sobre a leitura do Evangelho que está em Mateus 13, 24 a 30 e depois pula um pedaço dos versículos 36 a 43, certo? É uma parábola bastante conhecida. Esse texto de hoje é a parábola do joio e do trigo. Então vou fazer a leitura, depois a gente conversa um pouco. O texto diz assim: Jesus contou outra parábola. Ele disse ao povo: O reino do céu é como um homem que semeou sementes boas nas suas terras. Certa noite, quando todos estavam dormindo, veio um inimigo, semeou no meio do trigo uma erva ruim, chamada joio, e depois foi embora. Quando as plantas cresceram e se formaram as espigas, o joio apareceu. Aí os empregados do dono das terras chegaram e disseram: Patrão, o senhor semeou sementes boas nas suas terras. De onde será que veio este joio? Foi algum inimigo que fez isso, respondeu ele. E eles perguntaram: O senhor quer que a gente arranque o joio? Não, respondeu ele, porque quando vocês forem tirar o joio, poderão arrancar também o trigo. Deixem, o trigo, deixem que o trigo e o joio cresçam juntos até o tempo da colheita. Então eu direi aos trabalhadores que vão fazer a colheita: arranquem primeiro o joio e amarrem em feixes para ser queimado. Depois colham o trigo e ponham é, no meu depósito. Agora, versículo 36. Então Jesus deixou a multidão e voltou para casa. Os discípulos chegaram perto dele e perguntaram: Conte para nós o que quer dizer a parábola do joio. Jesus respondeu: Quem semeia sementes boas é o filho do homem. O terreno é o mundo. As sementes boas são as pessoas que pertencem ao reino, e o joio as que pertencem ao maligno. O inimigo que semeia o joio é o próprio diabo. A colheita é o fim dos tempos e os que fazem a colheita são os anjos. Assim como o joio é ajuntado e jogado no fogo, assim também será no fim dos tempos. O Filho do Homem mandará os seus anjos, e eles ajuntarão e tirarão do seu reino todos os que fazem com que os outros pequem, e também todos os que praticam o mal. Depois os anjos jogarão essas pessoas na fornalha de fogo, onde vão chorar e ranger os dentes de desespero. Então o povo de Deus brilhará como o sol no reino do seu Pai. Se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam. Bom, esse é um texto bastante difícil, é uma parábola, apesar de bastante conhecida, mas é um texto bastante difícil, porque é um daqueles textos que parece que não termina bem. É um texto que fala sobre divisão e separação. Mesmo assim, é um texto necessário para a gente aprender o que Deus está falando na sua palavra. Para não enrolar muito em assuntos que eu acho que não são importantes, hoje eu gostaria de ir um pouco mais direto ao assunto. Né? O que tem de interessante nessa parábola? É importante a gente saber uma coisa, né? Por que joio e trigo? Como é que eles não perceberam, né, dentro da história da parábola, que estava crescendo uma planta diferente? Bom, o joio e o trigo, pelo menos é o que se diz, são plantas que, quando são novas, elas são muito parecidas. Então, quando elas estão crescendo juntas, elas parecem que são a mesma planta. Só dá para perceber a diferença depois, mais tarde no tempo de crescimento da planta. Né? Então, por isso que o joio e o trigo. E essas duas plantas, enfim, duas plantas, elas representam, dois grupos de pessoas, né? Os bons e os maus, né? A gente separa o joio e o trigo. E a grande questão, eu acho que esse texto envolve para cada um de nós, é justamente essa, né? O, qual grupo de pessoas eu sou? É uma grande questão que está em volta, que está por trás dessa parábola que Jesus contou. E por que isso é uma grande questão? Porque, bom, um grupo de pessoas, como Jesus diz no final da parábola, lá nos últimos versículos,
elas vão ser, vão fazer parte daquele povo de Deus que brilhará como o sol no reino de seu Pai. Enquanto as outras pessoas, o joio, vão ser queimados na fornalha. Sempre eu acho que vai ser interessante a gente querer saber que grupo que a gente faz parte. Então acho que esse é o grande tema, essa grande pergunta, né? Qual grupo eu sou? E é isso que preocupa a gente e vai sempre preocupar a gente, né? E o que essa parábola no fim quer dizer, que Jesus explica ali no final, é que enquanto a gente está no mundo, a gente não vai conseguir ver a diferença, não vai ter uma distinção que a gente possa dizer claramente que aquele grupo é do maligno e aquele outro grupo não é, né? Então essa parábola, muito mais do que querer fazer com que a gente tenha uma avaliação da nossa vida, é uma parábola, uma coisa que Jesus contou para chamar a atenção dos discípulos e de todo mundo que estava ouvindo. Tanto é uma chamada de atenção que Jesus ele perde muito mais tempo falando o que acontece com o joio ou com os maus, do maligno, do que com o trigo, né? Ele termina falando que quem é o trigo, quem é o povo de Deus, brilhará como o sol no reino de seu Pai e tudo mais. Então essa é a grande diferença. Então, mas a pergunta continua talvez pra gente, né? Que grupo eu sou? Eu acho que quando a gente repara que o que Jesus está falando é uma chamada de atenção, então a gente tem a oportunidade de olhar para esse texto e reter alguma coisa além do medo de que grupo será que eu tô, que grupo será que eu faço parte, né? Essa chamada de atenção, eu acho que a dica para a gente lidar com ela também está no final do texto que Jesus fala, né? Se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam. Esse é um ponto, né? Uma parte para a gente prestar atenção. E que vai fazer bastante diferença para a gente saber que grupo a gente é, se isso é tão importante, né? A diferença é se eu ouço, isso diz muito sobre a minha vida, sobre que parte do grupo eu sou. Se eu ouço aquilo que Jesus está falando, então a chance é muito maior de eu fazer parte desse povo de Deus. Então, ouvir Jesus, ter ouvidos, prestar atenção nessa chamada de atenção que ele tá dando para a gente. E uma outra coisa importante desse texto é a gente agradecer a Deus, porque ainda há semeadura, né? Deus semeia. Ele semeia através da igreja, da pregação da palavra, da leitura da Bíblia e todas essas coisas. Então, Deus ainda está semeando. Então, agradecer a Deus que essa semeadura ainda está sendo feita, né? Ainda não é a hora da colheita, né? E eu acho que isso vai dar para a gente um olhar talvez melhor sobre essa parábola. Prestar atenção. E quais são então os frutos que vão nascer dessa semeadura da palavra? Bom, é a fé. Então, se por um acaso eu não presto atenção, ou não consigo prestar atenção nessa semeadura, na pregação e tudo mais, bom, obviamente não vai ter frutos essa fé. Então, prestar atenção naquilo que Deus tem semeando através da sua palavra é muito importante. É justamente o dar ouvidos que Jesus, né? É que quem tem ouvidos para ouvir, ouça. É justamente ouvir aquilo que Jesus fala. Não vai mudar a realidade de que Jesus diz, e é fato que vão ter dois grupos, mas a gente pode ficar tranquilo com a nossa função nesse mundo. É continuar essa semeadura. Cada um de nós semeia junto das nossas pessoas essa palavra. E aí a gente pode lembrar um pouco da parábola que a gente conversou um pouco na semana passada, né? O fruto a semente vai cair lá e, bom, Deus vai fazer com que cada coisa, a semente floresça se for o solo certo ou quando aquela pessoa estiver pronta para ouvir ou tudo mais. Isso já não depende mais da gente. Mas
É importante a gente prestar atenção no que essa parábola diz e é um aprendizado, né? Que Jesus está dando. Não é um aprendizado que deixa a gente tão tranquilo, mas é necessário, já que a nossa fé deve ser amadurecida, que em momentos a gente saiba que, bom, as coisas não vão acontecer do jeito que a gente quer, mas do jeito que Deus quer. Como a gente reage a isso? A gente continua dando glórias a Deus e agradecendo a Ele pelas coisas que Ele faz por nós e agradecendo que a palavra dele ainda é semeada. Então que Deus abençoe todos nós e que a gente possa ter ouvidos para ouvir aquilo que Jesus fala para a gente. Amém.